Oiê, meu nome é Daniele e esse é o canal O Diário de uma Chama Gêmea. Hoje é dia 3 de novembro de 2025 e antes de começar a falar sobre o nosso tema, eu quero agradecer as pessoas que sempre estão por aqui, que assistem os meus vídeos, que curtem, comentem. Eu quero pedir também para quem puder se inscrever no meu canal, para que as notificações cheguem para vocês, para que a minha mensagem do meu jeito, do meu pensamento, possa chegar para mais chamas gêmeas e que a gente possa se unir, formar um elo verdadeiro de amor infinito, porque eu acredito fielmente que é só isso que vai salvar a gente desse lugar, dessa dinâmica que a gente aceitou viver. Eu não sou a melhor pessoa de oratória, então aqui eu entrego o melhor de mim. Eu também já tive Covid 7 vezes. Então a minha memória ela é um pouco perdida, eu já nem insisto muito mais nela, então às vezes eu sei que eu tenho que parar o vídeo porque eu realmente me perco nas coisas que eu tô fazendo. E eu tento dar o meu melhor aqui. Esse é o meu melhor, eu sei que eu tô me desenvolvendo e em algum momento vai ficar muito melhor do que isso. Mas ainda é meu começo. Bom, hoje eu quero trazer um tema de libertação das divinas femininas. Eu acho que a gente precisa se libertar. Eu sou uma pessoa que adquiriu muitas crenças nessa dinâmica. Eu acho que eu escutei muitas coisas de outras pessoas num momento de desespero e eu não fiz um certo filtro, então acabou ficando tudo comigo. E nós também precisamos lembrar que toda pessoa que conversa sobre chama gêmea, praticamente todas, eu acho, nunca dá pra generalizar tudo, mas vivem o processo de chama gêmea. E é um processo complicado de despertar espiritual, é profundo, dói. Então, não é todos os dias que a gente vai estar com a melhor energia do mundo e nem sempre a gente vai trazer a melhor mensagem. E o filtro é só nosso. A gente precisa filtrar tudo, absolutamente tudo o que a gente escuta. Inclusive todas as teorias, né, espirituais, coisas espirituais que existem. Às vezes é tudo tão complicado que eu simplesmente decido não assumir, né? Por exemplo, essa diferenciação de relacionamento kármico, de relacionamento de alma gêmea e fractal, não sei do que. Às vezes eu só olho pra isso e falo assim, não vou olhar para esse lado, não vou assumir dessa maneira, eu vou seguir com a psicologia analítica e eu vou tentar analisar as coisas, as dinâmicas, as relações da maneira que eu sei, da maneira que eu tô estudando e da maneira que eu aprendi a fazer. E eu quero... Um tema que foi muito pertinente para mim nesse final de semana foi um final de semana de muita cura, libertação e principalmente muita introspecção, olhando para dentro de mim, olhando para minha dinâmica, tentando entender as coisas. E eu quero trazer para vocês que um sentimento que eu encontrei e já tô há um tempo familiarizado com ele é o sentimento da culpa. Eu sinto muita culpa quando eu tô assim mais quietinha, quando eu não tô tão feliz e energizada, porque eu escutei por muitas vezes que a divina feminina, depois que ela passa de um certo momento da dinâmica, ela vai estar sempre feliz, sempre alto astral, sempre de bem com a vida, com a energia alta, frequências altas. E realmente isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer. Quanto mais de bem com a vida a gente tiver, melhores coisas a gente vai ser capaz de atrair, por causa da frequência do sentimento. Eu acho que vocês já devem estar familiarizados com a tabela dos sentimentos do Dr. Hawkins, mas se não tiver, é uma coisa bem fácil de procurar na internet. Eu acho que se digitar frequência dos sentimentos tabela, você vai encontrar. Eu tive meu primeiro contato com essa tabela no livro dele, inclusive eu tô lendo de novo e tá sendo excelente pra mim. Ele chama Deixar Ir, e o livro ele fala exatamente disso. Ele fala de um sentimento, bom ou ruim,
e como a gente deixa essas coisas e as expectativas irem. E quando a gente sente alguma coisa, o que a gente tem que pensar é qual é o sentimento por trás daquilo que a gente está sentindo. É apego, é inveja, é desejo, é culpa, é raiva. E conforme a gente vai deixando esses sentimentos ir, vai tomando consciência deles, aceitando eles e deixando eles ir, a nossa própria frequência vai mudando. E ele até fala, né, que sentir raiva é uma frequência mais alta do que a apatia, por exemplo. Porque te dá energia para tentar, pelo menos te dá uma energia para sentir alguma coisa, porque quem tá apático não sente nada. E a raiva dá uma energia forte, certo? Você gasta energia tendo que sentir raiva. Então você já tá criando essa energia. E depois de superar da raiva, você já vai passar para um outro sentimento que vai ser ainda com a frequência um pouco mais alta. Tipo, todos esses sentimentos ruins, eles realmente têm uma frequência bem baixa. Mas a apatia é muito ruim. Eu acho que o pior de todos, se eu não tô... Eu realmente não lembro, mas eu acho que é desejo. Talvez o desejo, ciúmes. Esses são bem... com frequências bem baixas mesmo. Então é importante, ele fala que a gente reconheça qual que é o sentimento por trás da situação. Então eu me peguei nesse lugar. Esse final de semana, pra mim é sempre muito complicado o final de semana. Quando eu não estou em contato com a minha chama gêmea. Antes era por várias outras coisas. Era por sentir muito solidão, me sentia sozinha. Eu ficava não me espelhando, mas projetando no outro, sabe? A expectativa de um final de semana com ele, um final de semana perfeito. É claro que na minha cabeça eu sabia que é impossível. Enquanto ele estiver num relacionamento, é uma coisa impossível, que nem que se eu estivesse junto, eu ia apreciar o momento, né? Porque vocês, quem me acompanha sabe, chances eu já tive. E mesmo assim eu não consigo estar lá. Então eu ficava criando essa expectativa. Isso desde quando a gente se conheceu, agora menos. Mas vamos conversar de 4 meses pra trás, no máximo. Então eu tava ainda nesse lugar que eu me sentia solitária, era um sentimento diferente. Mas os finais de semana pra mim são complicados. Eu sinto saudade mesmo. E é saudade da minha alma que tá no outro, é do reconhecimento disso. Inclusive eu estudei muito, eu até cheguei a perguntar pro meu professor, né, porque o Jung, ele foi casado por muitos anos, e quando a Emma, a esposa dele, faleceu, ele sentia muita falta dela, ele chegou a ficar doente. Então eu cheguei, né, a essa pergunta: se uma pessoa que se individualizou, e a Emma morreu já no final da vida, assim, do Jung. Ele não durou muito depois dela. Por que ele ainda, né, sentia esse apego, essa necessidade? O que era isso? Porque como vem a culpa na minha cabeça, eu fico pensando o que me deixou, o que me faz me sentir culpada por querer algo fora de mim? O que eu realmente quero com a minha chama gêmea? O que eu realmente espero? Porque eu percebi que nesse lugar, não importa, o meu ego, ele pode sentir falta da pessoa, da pessoa física, ele pode sentir falta, tipo, do abraço, sabe, da presença, mas a minha alma, e eu vejo, que quando eu tenho o abraço, a presença, aquilo não me completa, porque não é disso que eu sinto falta. Eu sinto falta do reconhecimento. Eu sinto falta da minha alma que não consegue me ver. E isso me traz outros questionamentos. Eu vou responder, tá? Ainda a pergunta do meu professor sobre o casamento e o Jung. Isso me traz para outros questionamentos. Aí, tá vendo? Eu já esqueci. Isso me traz o questionamento sobre... eu consigo ver o outro? Mais do que isso ainda, eu consigo me ver? Às vezes eu escuto também as pessoas falando de que eu amo a minha chama gêmea, mas não quero ficar junto com ela porque ele não é o tipo de homem que eu gosto pra mim.
Mas ele é o homem feito pra você. Ele é o seu homem. Ele é a sua parte masculina. O que a gente não se identifica com é com o ego. E estando num estado de consciência mais elevado, a gente vê que aquilo não é suficiente. Então existe uma insuficiência, sabe, para as coisas darem certo no material. E as energias precisam se misturar, o mundo precisa acontecer e viver, e as frequências se alinharem para as coisas começarem a dar certo. E nesse lugar, assim, sabe, de chateação, de culpa, de saudade, eu fiquei me questionando, tipo, tá, mas o Jung também sentia falta da Emma. Do que ele sentia falta? Se ele já era uma pessoa praticamente, né, iluminada. Aí, meu professor falou que não ele sentia falta. A resposta foi mais ou menos essa. Ele sentia falta da parte feminina dele materializada. Ele tem aquilo dentro dele, então ele não projetava na Emma o que ele tinha dentro dele, mas ele sentia falta da parte materializada. E o que é a individuação? Não é negar a sua parte humana, não é negar a sua humanidade, é integrar a humanidade. Se foi difícil pro Jung, que ele ainda era homem, né, força masculina, imagina pra gente, que é divina feminina, que vive nesse mundo etéreo, que sente as energias, que entende pouco do mundo material. Eu me sinto completamente desconectada de tudo isso. Nossa, quando eu olho assim pro mundo, eu vejo só um lugar que eu acho bonito em determinadas situações, mas é um lugar que eu não quero estar. Eu preferia não estar aqui. E cada dia eu tenho mais certeza disso. E a gente, imagina se pro Jung, que era divino masculino, né, que foi uma energia masculina na Terra, imagina pra gente. Então a gente tem que, a individuação é a aceitação de todas as suas partes, inclusive a humanidade. E o sentimento de saudade é um sentimento humano. A gente não precisa se sentir culpada por sentir saudade. Mas aí, cabe a nós fazer a identificação. Isso é uma saudade ou isso é um apego? E há um tempo atrás, esse sentimento que vinha da vontade da presença da minha chama gêmea era apego. O meu ego ainda não estava pronto para não ter aquilo. E não ser escolhida, que nem ele falava, e nunca estar na presença. E quando a gente se encontrava, assim, existia uma energia muito forte, assim, sabe? Como explicar? É uma energia de acolhimento, sabe? Que o ego precisa daquilo. E hoje não, mas eu já me sinto da maneira contrária. Cada vez que eu tô perto, eu dou demais e não recebo. E eu não tô falando isso de um lugar de cobrança. É que simplesmente eu não consigo mais. Eu não consigo gerar energia suficiente para estar ali. Porque é pequeno pro espaço da minha alma. E a dinâmica, acredito eu, que se libertar da dinâmica é cada dia entender mais o seu papel. Sabe, o nosso papel de... Eu sei que é muito difícil, eu falo isso com dor. Eu sinto dor física de ver o outro não me vendo. Mas eu preciso entender se eu me vejo. Né? Ontem mesmo, no vídeo de ontem, eu tava conversando sobre isso. Tipo, quem sou eu? Eu consigo me enxergar? O que eu gosto de fazer? Eu tô vivendo um momento perdido, assim, na minha vida. Esse ano, assim, foi um momento de muita organização, reorganização, mudança, tirar pessoas, espaços. Me entender mesmo. Entender se eu tava num lugar cumprindo um papel social ou se era porque eu queria estar lá. Se eu me identificava com as atividades do ambiente. E às vezes eu peguei, assim, nesse final de semana, me tentando dar muitos tiros no escuro. Sabe? Tentando fazer muitas coisas pra tentar achar o meu lugar. Sendo que eu acho que, assim, o propósito, a nossa missão de vida é algo muito fácil. E assistindo o seriado que eu
que eu indiquei pra vocês ontem, eu acho que chama Navilera. Navilera passa na Netflix, é um dorama. Que a minha professora indicou, pra quem não assistiu o vídeo de ontem, né? Minha professora de pós-graduação no Jung me indicou e falou que é uma visualização muito boa para o que é o processo de individuação. E assistindo o seriado, eu vi que mesmo sabendo que era o que ele queria, mesmo assim, sendo guiado pelo self, ainda causava dúvidas nele. Ele ainda queria se anular por causa da opinião dos outros, da família, dos vizinhos. Tipo, abaixa a energia da pessoa. Alguém falou que você tá fazendo tal coisa. A gente tem medo de ser julgado. Isso é um sentimento humano também. Mas o que é se libertar disso? O que é o despertar espiritual? Né? Linguagem espiritual, processo de individuação da alma na psicologia analítica. É esse medo do mundo e das pessoas não te travar, não te paralisar. E você tentar encontrar e ser a sua essência divina. E cada pessoa, ela manifesta o divino de uma maneira diferente. Isso que é o mais legal do mundo. Deus, ele experiencia as coisas da Terra e da humanidade através de nós. É por isso que cada pessoa tem um dom. Cada pessoa é de um jeito. Eu sempre achei isso a coisa mais bonita da humanidade, né? E eu acho engraçado como o mundo, a Matrix, ela fala o contrário. Quanto mais igual você for, menos você vai ser julgado e melhor vai ser pro seu ego. Mas quanto mais diferente você for, mais perto você tá de Deus. Mais perto você tá da tua essência. E mais perto você tá de encontrar a tua alma. E se a gente encontrar a nossa alma, a nossa chama gêmea, que é a nossa alma em outro corpo, consequentemente vai encontrar. O que eu acho muito desafiador no processo da dinâmica é que a gente faz muita coisa, mas parece que o momento da união física nunca chega. E eu já tô num lugar que eu vejo que, assim, eu não só vejo, como eu sei, eu sinto e eu vivo, que a união física com o ego nunca vai satisfazer a gente. Porque eu já não sou mais o meu ego. Eu já sou uma pessoa consciente. Cada dia mais consciente. Então, toda vez que a gente vive esse momento de introspecção e cura e aceita isso, porque às vezes, né, eu digo às vezes porque eu já fiz muito isso, de fugir da dor. Nossa, tô muito triste, vou sair beber. Essa era a Dani de 5 anos atrás. Nossa, eu tô muito triste. Vou tentar de tudo, vou dormir. Não vou pensar nisso. Então, eu já fiz muito esse exercício. E quanto mais a gente faz isso, pode até ser que, por exemplo, um dia eu fiquei muito chateada, fui lá, tomei um remédio. No outro dia, já dormi o dia inteiro. No outro dia, acordei super bem. E a vida vai acontecer. Mas vai chegar uma hora que aquela dor vai vir pra você de novo. E ela vai vir multiplicada. Pensa num gráfico de progressão geométrica. Ele cresce. Cada vez que você esconde alguma coisa, ele vai crescer 100 vezes maior, 100 vezes mais rápido. Então, quanto mais experiências de dor, mais tristeza a gente vai colocando para baixo do tapete, não conseguindo encarar aquilo, não absorvendo aquilo, maior aquilo vai voltar pra gente. E eu já tava até pensando sobre isso na academia, né, que eu tava me sentindo meio mal, comecei a sentir a noite escura da alma do meu gêmeo, e eu fico pra baixo, sabe? Aí vem esse sentimento de culpa, de que eu ouvi muito na internet, de que a gente não pode ficar pra baixo, a gente não pode sentir tristeza. É muito fácil falar isso, gente, mas não tem como. Um ser humano normal não vai ser feliz o tempo todo. Aceita isso. Quanto mais rápido você aceitar isso, mais longe você vai estar disso. E eu tava na academia pensando nisso, né? Tava me sentindo meio pra baixo, tava chateada, tava, tipo, em silêncio, tô introspectiva, não tô de conversar muito com as pessoas. E eu tava pensando, né? De tipo, nossa,
por que que a gente tem que sofrer tanto? Por que que a gente aprende essas coisas no sofrimento? Não seria muito mais fácil se falassem pra gente o que a gente tem que fazer, em vez da gente estar sempre nesse lugar de não saber o que fazer e não entender? Aí, graças ao Senhor bom Deus, os meus guias espirituais estão muito conectados comigo, então já veio a resposta de que o universo, ele dá, ele doa, ele tem bondade infinita. O Deus é só amor. Deus só tem cura e libertação. Então, tipo, toda repreensão, todo desejo, todo apego, toda tristeza, toda dor é daqui. É da terra, é da matéria, é da Matrix. Deus não é isso. E quando a gente tá nesse estado de sofrimento, não é que a gente tá se afastando de Deus, é que a gente tá esquecendo do que Deus é de verdade. Então, assim, me veio vou falar que eu fiquei resplandecendo a luz, que eu fui iluminado naquele momento? Não. Mas me veio deixar ir o sentimento. Assim, eu deixo ir esse sentimento, esse desejo de apego. Mas não quer dizer que eu sinto saudade pela minha chama gêmea, não tá errado. Não é um sentimento de apego. É só a vontade de ver materializado o que eu tenho dentro de mim. E não tá errado, gente. É amor puro, é amor incondicional. E hoje o amor incondicional o amor incondicional primeiro por mim e por Deus, me faz perceber que por mais que eu quisesse estar junto, eu não consigo mais. E eu não fico. Porque aquilo já não dá certo mais comigo. E que, pra mim, eu preciso aceitar, basta que eu aceite que um dia, não sei quando, isso é dolorido. Minha chama gêmea vai se iluminar também, vai despertar, vai conseguir me ver do jeito que eu vejo ela. E eu falo muito nisso, eu tô pensando muito nisso agora. Eu me vejo certo? Como as pessoas me veem? Porque como as pessoas me veem é como eu me vejo. É como eu me trato. E eu tenho muito essa de não ser vista. Eu me sinto muito anormal, muito fora da casinha perto das pessoas. Tudo que eu penso, acho que nenhuma pessoa ao meu redor conseguiria me entender. Acho que o meu terapeuta não julga porque ele não pode. E eu penso nisso. É muito complicado. Tem pessoas que ainda têm outras pessoas para conversar. E eu sempre me vi assim nesse lugar. Onde eu tô, ninguém vai me entender. E eu tô trabalhando na minha essência isso. Porque como eu tô tentando ser o mais autêntica que eu consigo, e eu acho que essa autenticidade ela tem que crescer e se expandir no meu ciclo social, sabe? Eu tenho que fazer minhas coisas sem esperar que os outros vão compreender. E eu sou uma pessoa que gosta muito de escrever. Eu escrevo e publico bastante no LinkedIn. Já faz até um tempo que eu não tô escrevendo mais, mas quando eu sento pra escrever, as coisas fluem normalmente. Eu até parei de escrever no LinkedIn, porque até lá tem algoritmo. E daí, se você não escreve do jeito certo, as pessoas não leem seu texto e passa despercebido. E eu fico com esse medo, sabe? Eu queria escrever e postar meus textos no Instagram, tipo, de uma maneira leve. Mas eu fico pensando ao mesmo tempo isso, que as pessoas que eu tenho ali não seriam capazes de entender o que eu tenho para escrever nem de maneira leve. Aí, e lendo o livro do Dr. Hawkes, Deixar Ir, eu fico pensando nisso, tipo, ele escreve tanta coisa ali tão profunda que a maioria das pessoas que leram aquele livro ou escutaram o audiobook com certeza não conseguiram entender. Mas eu tenho absoluta certeza que o espírito dele que escreveu aquele livro não pensou nisso. Isso não é um problema para se pensar. Então, nesse momento eu tô trabalhando isso em mim, tentando encontrar a minha autenticidade, tentando realmente focar em poucas coisas, em poucos projetos, tentando viver um dia depois do outro, sendo ele o mais feliz da minha vida, sendo ele o mais triste. A vida vai acontecer.
e a gente tem que continuar vivendo. Então, a mensagem de hoje é sobre essa libertação. Se liberta do medo de não sentir saudade pela sua chama gêmea. Você pode sentir o que você quiser. Você pode, inclusive, querer ou não ficar com ela. Querer ou não aceitar o lugar que ela te coloca. Querer ou não viver os espelhamentos. Mas quanto mais a gente joga lá pra frente, mais demorado vai ficar. E eu digo isso por experiência própria. Por experiência própria. Eu sinto que no começo foi muito falta de entender o que estava acontecendo. Não culpo Deus, não culpo ninguém, não culpo meu mundo, não culpo minha família, não culpo ninguém. Aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Mas eu não tinha acesso ao entendimento básico. Era muito dependente. Eu não conseguia perceber aquilo. Era como se os meus olhos estivessem completamente vendados pro que eu estava vivendo. E eu tinha uma dependência muito grande da energia da minha chama gêmea. E eu precisava muito dele do meu lado. E o que ele mais fazia era correr de mim. E depois, fui embora, fugida. Aí prorroguei meu tempo. Acredito que por um tempo é exatamente o que eu precisava. A espiritualidade, gente, eu lembro que teve dias que eu passei por uma fase da dinâmica da minha chama gêmea, mas eu não sei se alguém já viveu isso, mas eu não lembrava dele. Eu não lembrava dele. E foi exatamente nesse momento que ele conheceu essa menina. Eu já conhecia, mas que ele se envolveu com ela. Mas eu não lembrava dele nem por um momento. Na minha cabeça, o que tem de tempo que isso durou foi 4 meses. Eu não sei porquê, tá? Que eu penso que durou 4 meses isso. Mas eu vivendo tão imersa na minha nova vida, eu dormia e acordava sem pensar nele. E eu, nossa, que saudade. Aí eu passei por isso. E... esqueci o que eu tava falando. Peraí. Tava falando da minha fuga. Aí eu fui embora, fugi, vivi aquele momento que eu tinha que viver por um tempo lá. Aí prorroguei a minha ficada, a minha estadia lá no outro país. Aí, e toda essa história vocês já conhecem, Mas enfim, repetir é sempre bom pra mim mesma. Aí, descobri da dinâmica. Ao invés de descobrir da dinâmica e focar nas minhas curas, não. Eu fiquei obcecada pela dinâmica. Não, aí eu fiquei com a cabeça que eu tinha certeza que tudo ia dar certo, porque, era uma dinâmica de chama gêmeas. E o final é ficar junto, mas naquela época que eu descobri também ninguém falava muito sobre o que era. Mas é que, na verdade, eu acho que tava todo mundo ainda descobrindo. Entendeu? O mundo tava descobrindo da dinâmica de chama gêmeas. E os que estavam vivendo aquilo, não sei, eu vejo casais que aceitaram muito rápido, a encarar isso de frente. Nossa, como eu queria que o ego da minha chama gêmea aceitasse. Se ele aceitasse encarar o nosso relacionamento de frente, eu acho que despertava. Nossa, não tem como não. Acho que ainda tá muito resistente. Mas enfim, também não vem ao caso. Aí, ao invés de me curar, enfim, dos 10 anos que eu tô em dinâmica em abril do ano que vem, vai fazer 10 anos. Em dinâmica não, mas que eu conheço minha chama gêmea. Quando eu decidi me curar? Nos últimos, não faz 18 meses que eu tô no Brasil. Faz só 1 ano e meio, mês que vem. No final desse mês. E foi só assim. Foi só aí. Então, quanto mais pra frente a gente adiar, quanto mais resistência a gente criar pra nós mesmos, mais difícil vai ficar. Porque daí vem a progressão geométrica. 100 vezes mais multiplicado. Toda vez que a gente precisar curar alguma dor. Fazer alguma cura. E é difícil, não tiro, não, a dor que a gente sente. É complicado. Eu tava com a sensação ontem de que eu tenho momentos de puro êxtase. Tem dias que eu estou extremamente feliz, livre. Nossa, eu vivo muito bem, uma energia muito alta, eu rio sozinha. E tem dias que eu tô assim. O bom é que eu já não fico mais no fundo do poço. Isso eu tenho certeza. Eu já não entro mais na depressão total. Os dias que eu fico triste, não é nem tristeza, é introspecção.
É a avaliação da minha vida. Então, assim, já dá pra perceber que a energia e a frequência é um pouco maior, né? Porque se a gente tirar a média, eu devo estar ali no meio. Já não vou mais lá pra baixo. Mas, é assim, eu tenho essa impressão de que não importa o que a gente faça, vai ter dias muito bons e muito, muito felizes, mas dias muito tristes. Muito tristes não, dias um pouco menos felizes. Mas que também, se a nossa chama gêmea estivesse aqui, ia ser a mesma coisa, gente. O negócio ia ser que a gente ia ter facilidade de ver no outro, né? Quando os dois estão vivendo assim com mais consciência da alma e vivendo mais a verdade do self, que é essa parte, né, boa da psique. Quanto mais a gente estiver vivendo na consciência, menos dor. Mas não quer dizer que não vai ser dolorido, porque a gente tá na Terra. Bom, eu acredito que a gente tá passando muito por esse momento, um momento intenso mesmo. Intenso de cura. Muito intenso. Tão intenso que eu percebi que nem que se eu quisesse ir atrás da minha chama gêmea, eu não ia me sentir feliz. Eu ia me sentir muito pelo contrário. Tão pressionada quanto eu tava por ter decidido sair. E o que ele precisa nesse momento é exatamente isso. De um tempo também, sem a minha energia, pra ver se começa a avaliar a vida. Porque enquanto eu estiver ali, doando o meu melhor, vai continuar jogando a sujeira pra baixo do tapete. Vai continuar vivendo do jeito que tá e achando que tá bom. Porque a vida deles é uma merda. É uma merda. Igual a minha era antes de vir embora. Todo mundo achava que eu era feliz e eu vivendo no limbo. Mas é isso. Hoje eu queria trazer exatamente isso pra vocês. Eu acho que a palavra foi passada. Então não se sintam culpadas por sentir saudade ou por sentir qualquer coisa pela sua chama gêmea. Muito pelo contrário. Acolhe o sentimento, tenta deixar ele ir ou transmuta para um sentimento de uma frequência um pouco maior. Não importa também o tempo que demorar, gente. Se demorar 20 dias, 20 anos, faça isso. O importante é que a gente aprenda a fazer. E aceite a sua humanidade. A gente é humano e a gente vai ter esses sentimentos porque é normal de todo ser humano. Então, é isso. Espero que eu realmente tenha conseguido colocar em palavras o que eu precisava falar hoje, porque pra mim é um assunto muito importante. Muito importante. Eu já me senti muito mal por coisas que eu ouvi na internet, porque eu deveria ser de um jeito e eu tava me sentindo do jeito contrário e eu tinha muito medo disso refletir em mais tempo e mais demora na minha dinâmica, mas no final do dia, custe o que custar, a dinâmica é a vida inteira e além da vida, porque a dinâmica é o nosso caminho de despertar espiritual acelerado. Obrigado para quem ficou até o final do vídeo e até a próxima.